Olá, eu sou o Alisson, gerente de desenvolvimento da Festilaqua, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre condicionador de solo. É uma questão que vem sendo bastante discutida com produtores, com técnicos, com agrônomos, com consultores, que tem tido bastante impacto na agricultura e principalmente na produtividade. Hoje a gente sabe que 30% das nossas áreas, o solo se encontra em processo de degradação e muitas vezes esses processos prejudicam a produtividade. Então hoje o foco vai ser condicionador de solo. E antes de falar de condicionador de solo, é bom ressaltar 3 pontos principais que a gente vai ver aqui na tela, que são os fatores de produção. Então esses 3 principais fatores de produção, a gente tem como base o solo, a planta e o clima. E como trabalhar o solo para propiciar uma planta mais bem nutrida, mais resistentes a esses intempéries climáticos que a gente passa no dia a dia. E dentro do fator de produção solo, nós poderíamos citar alguns outros fatores de produção que são fundamentais antes de você trabalhar o condicionador de solo. O primeiro ponto deles é o manejo, de palhada para você formar matéria orgânica e, consequentemente, fazer com que essa matéria orgânica mineralize e consiga descer no perfil de solo. Então esse é um dos principais problemas. Por quê? Porque o micro-organismo de solo que faz essa ativação, essa revitalização do solo, que dá vida ao solo, muitas vezes está sendo prejudicado pelas aplicações de defensivos. E esses defensivos matam esses micro-organismos e eles demoram para se recuperar. E muitas vezes essa matéria orgânica ela não está sendo eficiente. E outro ponto que a gente poderia destacar é o equilíbrio de cargas. Hoje a questão do cálcio, do magnésio, do potássio, é importantíssimo trabalhar a questão desse equilíbrio e principalmente que esse equilíbrio seja da forma adequada, na proporção de 9:3:1, que a gente fala cálcio, magnésio e potássio. Outro ponto importante, vale ressaltar, é a questão de micronutriente. A gente sabe que micronutriente é essencial, apesar de ser pequena a quantidade exigida pela planta, nós precisamos ter esse micronutriente sempre disponível e muitas vezes o produtor quer fazer só o via foliar. Mas na análise de solo a gente tem que ter a noção de que esse micronutriente ele vai estar principalmente em equilíbrio de forma a propiciar um bom desenvolvimento da planta, fazendo com que ela disponibilize, no caso o solo disponibilize esses micronutrientes, certo? De forma adequada durante todo o processo da fase vegetativa e fase reprodutiva, fazendo com que a planta se desenvolva bem. Então a planta ela não só se alimenta uma única vez, como os operacionais do herbicida, do fungicida, então ela precisa se alimentar durante todo o processo de desenvolvimento dela e o micronutriente é importante estar em níveis ideais no solo. E outro ponto fundamental que a gente poderia citar aí é o desenvolvimento do sistema radicular no perfil, mas para isso a gente precisa também ter perfil de solo. E a gente só consegue formar perfil de solo na medida que a gente tem um manejo de palhada e a descida da matéria orgânica para os horizontes mais baixos, que seria de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, fazer com que essa matéria orgânica ela aprofunde no perfil de solo. Dessa forma você vai conseguir aumentar o teor de micro-organismos nesse solo, fazendo com que o desenvolvimento do sistema radicular seja mais eficiente e principalmente aumentando a absorção e potencializando a produção das plantas que vão usufruir desse perfil de solo mais bem nutrido e equilibrado e de forma mais eficiente. Aprofundando o sistema radicular, a gente tem também outro ponto fundamental, que é a questão de estresse hídrico. À medida que eu consigo fixar só matéria orgânica na camada de cima, o que é que pode acontecer? Eu tenho um alto desenvolvimento do sistema radicular na fase inicial, naquela parte de cima, e quando vem um estresse hídrico, como a raiz está concentrada basicamente na parte de cima, eu sofro muito mais com esse estresse. Então, à medida que eu aprofundo a matéria orgânica, eu consigo descer esse sistema radicular desde a fase inicial, fazendo com que eu adquira uma maior resistência, que a planta adquira uma maior resistência a esses estresses climáticos. Então, esses são os pontos principais dentro do fator solo. Tem vários outros fatores que a gente poderia citar, mas esses são os principais. E aqui a gente pode ver ter uma noção de como é um solo com compactação, problemas de compactação grave, sistema radicular bem superficial, certo? Geralmente os nutrientes superficiais também não conseguem ter uma boa quantidade de nutrientes no perfil de solo, que ela não consegue descer no perfil de solo devido à questão de estruturação. Não tem vida, não tem micro-organismo, a chuva vem, bate e automaticamente você tem os problemas de erosão e se for a questão da infiltração de água também é prejudicada, o que prejudica drasticamente a produtividade num solo desse. Já do outro lado, a gente já vê um sistema radicular bem mais desenvolvido, uma capacidade bem maior de produção, de fornecimento de nutrientes e principalmente sem problema de compactação, o manejo de palhada sendo desenvolvido em cima, plantas mais bem nutridas e principalmente o solo revitalizado, com vida. Isso nos dá uma garantia de produtividade, pelo menos de ter a certeza de que os nutrientes vão estar disponíveis e
de que o nosso solo vai fornecer os nutrientes necessários para a planta ter uma alta produtividade, desempenhar o papel dela, que é produzir com rentabilidade. Dessa forma a gente consegue muitos pontos positivos no sentido de melhor qualidade de planta na fase vegetativa, desenvolvimento do sistema radicular, que vem a fornecer matéria orgânica para o perfil de solo, à medida que ele vai se decompondo, que vai alimentar esses micro-organismos e principalmente combater problemas de doenças, seja patógenos, o nematóide, fusário. À medida que eu tenho a revitalização desse solo, eu vou ter esse combate a essas doenças muito mais eficiente do que um solo como esse do lado esquerdo que a gente está vendo. Aqui é para a gente ter uma ideia, uma noção de como é que se dá a formação de matéria orgânica. A melhor forma de você ter matéria orgânica, de fixar matéria orgânica no solo, é trabalhar manejo de palhada. Planta C4 que a gente fala são as gramíneas, né? Através do manejo do milho, do trigo. Então essas plantas, braquiária, por exemplo, pode ser utilizado. Essas plantas elas fixam carbono da atmosfera no processo de fotossíntese, produzem naturalmente uma grande massa de matéria seca aí, uma grande massa verde que vai se decompor, e essa decomposição é realizada através de quê? De micro-organismos de solo. Então o micro-organismo ele vai atuar na decomposição dessa matéria orgânica que está lá, matéria verde, e vai transformar ela em humus. Só que esse humus tem algumas características, ele se divide principalmente em humina, que é um material insolúvel, que é a grande parte do humus. Como é insolúvel, vai ficar concentrado na camada de cima. E a outra parte, que são os ácidos orgânicos, que é o princípio ativo da matéria orgânica. Então é como se você pegasse todo 300 kg de humus, só 20 kg ali são basicamente o princípio ativo, o outro é inerte, é a almina, mas a almina também tem funções de retenção de água e outras funções de estruturação, só que devido a ser insolúvel fica na camada de cima. Já os ácidos orgânicos você tem como princípio ativo, só que ele se divide em dois, os ácidos úmicos, certo? E os ácidos fúlvicos. E nessa hora que você tem os ácidos úmicos, que é insolúvel em pH ácido, e a gente sabe que nosso perfil de solo, geralmente o pH é abaixo de 7, eles se precipitam na camada de cima e concentram também na camada de cima. E o único que consegue descer seria os ácidos fúlvicos, que é o principal princípio ativo da nossa matéria orgânica, e consegue ter solubilidade tanto em pH ácido como alcalino, e consegue descer no perfil de solo. Mas o ácido fúlvico, devido ao tamanho dele, principalmente a principal diferença aqui é o tamanho, o ácido fúlvico é bem menor do que o ácido úmico, então ele consegue alimentar micro-organismos, ele vai disponibilizar, neutralizar as cargas dos nutrientes que estão nos solos presos ao ácido úmico, à almina, à argila de solo e colocar para a solução de solo. Vai fazer com que o micro-organismo também libere bastante nitrogênio nas fases iniciais com a decomposição dessa palhada, que muitas vezes no plantio da soja essa palhada está competindo por nitrogênio. Então é necessário, a planta fica meio amarelada na fase inicial, e o que acontece aí? Você aumenta a fauna microbiana desse solo, fazendo com que ela aumente a decomposição da matéria orgânica, e num momento que ela ia competir por nitrogênio, ela vai estar fornecendo já nitrogênio e competir ao mesmo tempo, mas já está fornecendo, o que facilita muito o desenvolvimento inicial da cultura. Aí dessa forma a matéria orgânica ela vai ter uma mineralização melhor, então esses ácidos úmicos, a almina, ela tende a mineralizar mais rápido e disponibilizar não só enzimas, proteínas, mas também outros compostos que vão ser absorvidos pelas plantas e que também vão ser absorvidos pelos micro-organismos, que vão liberar pelas plantas. Dessa forma, a gente tem um aumento maior da matéria seca da área, um aumento maior da palhada, que vai reverter em mais matéria orgânica, e assim nós criamos um processo cíclico de 360 graus, ou seja, onde começa na construção da palhada, no aumento da matéria seca, no aumento de micro-organismos do solo, no aumento da mineralização dessa matéria orgânica, na disponibilização de nutrientes, formação de perfil, a descida dessa matéria orgânica, e que o ácido fúlvico é o ponto principal dos nossos condicionadores de solo. Dessa forma a gente tem ele como principal princípio ativo dos nossos condicionadores de solo. Dessa forma propiciando um aumento maior da revitalização do solo e principalmente construção de solos produtivos, de ambientes produtivos, que nós como os técnicos, agrônomos, produtores, temos que pensar na produção de solos produtivos, de ambientes produtivos, onde qualquer cultura que eu vá implantar eu possa produzir. Então assim a gente ativa a fauna microbiana do solo, fazendo com que esse processo se torne cada vez mais rápido e consiga formar mais matéria seca e consequentemente fazer a revitalização do solo não só na parte superficial, mas também em perfil. Aqui a gente pode ver com a melhor clareza a questão dos ácidos úmicos com o aglomerado de argila, né? Você tem a captação de
cátions, no caso aqui de zinco, de cálcio, de potássio, de ânions aqui, que é o fósforo, que vai estar ligado a esse ácido úmico com o aglomerado de argila e muitas vezes não está sendo disponibilizado para a planta. Então a planta ela tem que acidificar o meio, fazer as bombas de hidrogênio lá no sistema radicular para poder acidificar o meio e liberar esses nutrientes. Quando você coloca o ácido fúlvico, você ativa a produção de ácido fúlvico, automaticamente você consegue liberar esses nutrientes colocando na solução do solo e fazendo uma absorção bem maior. Mas também quem faz isso? Quem vai fazer a mineralização desse ácido úmico, dessa umina que está lá, muitas vezes não está disponibilizando. São os micro-organismos de solo. Então o ácido fúlvico automaticamente vai alimentar esses micro-organismos de solo e fazer com que ele prolifere durante todo o processo de produção da planta, seja na fase vegetativa, na fase reprodutiva, garantindo a suplementação mineral aí, não só mineral, mas também de substâncias como proteínas, enzimas, hormônios que vão ser liberados por eles à medida que você vai ter a proliferação maior dessa fauna microbiana, né? Então esse é o principal objetivo do nosso condicionador de solo. Trabalhar a proliferação de micro-organismos do solo, micro-organismos benéficos que vão facilitar a liberação de nutrientes, a revitalização desse solo, formação de perfil, desenvolvimento do sistema radicular e que vai ter retorno principalmente em produtividade e eu acho que além da produtividade, ter retorno em rentabilidade para o produtor. Então esses são um dos principais pontos dos nossos condicionadores de solo. Aqui a gente tem um solo de petrolina, uma areia quartzosa com CTC de 3. Após 10 anos de trabalho, a gente tem a formação de uma CTC de 6,5, ou seja, quase que dobrou a CTC do solo, sem acrescentar 1 grama de esterco ou material orgânico que não seja produzido na própria área. Então aqui a gente vê que aumentou não só a CTC e, consequentemente, o aumento dos micro-organismos do solo. O solo, ele revitalizou, ele deu vida ao solo de forma que a gente propiciou um bom manejo na cultura durante todo o ano. Então, são 10 anos trabalhando nesse solo e aqui a gente pode ver o perfil de solo. São 60 centímetros aí de uma camada onde você tem matéria orgânica, micro-organismos, nutrientes em altas concentrações e disponíveis para a planta. Isso se reverte principalmente em produtividade e produtividade com rentabilidade, o que ocasiona uma maior otimização dos adubos utilizados aqui, fazendo com que você tenha uma eficiência maior nessa adubação que você está utilizando e tenha a certeza que ele vai dar retorno para você. Aqui é um outro trabalho do nosso condicionador de solo nas áreas de feijão, né? O primeiro ano, então a gente não esperava esses resultados tão positivos logo de imediato, já que ele trabalha a questão de perfil de solo, micro-organismo, mas algumas áreas têm se destacado bastante. Então, desde a primeira aplicação, a gente tem tido resultados positivos e aqui a gente pode observar o desenvolvimento da cultura do lado esquerdo com o condicionador de solo e do outro lado sem condicionador de solo. O principal ponto aí é a uniformidade de plantas desde o início e o desenvolvimento delas, garantindo consequentemente um bom desenvolvimento da fase vegetativa, garantindo uma maior concentração de reservas no sistema radicular, que vai garantir melhor florescimento, consequentemente maior produção de matéria seca para enchimento dos grãos. Então esse foi um resultado bastante positivo que a gente teve no feijão. Aqui a gente pode ver o mesmo resultado na soja, né? O fechamento mais rápido das ruas, a soja escurecendo mais rápido, isso é bastante nítido na hora que você começa a aplicar e que você tem a palhada, e a palhada aqui a gente pode observar que ela já tem uma decomposição mais rápida, mas como eu falei para você, o objetivo é cada vez mais formar mais palhada, então a tendência é a gente ter uma maior concentração de matéria seca nas palhadas que vão vir. E a cultura da soja também fornece palhada, só que se degrada de forma mais rápida, mas mesmo assim a concentração de matéria seca vai ficar bem maior e consequentemente o teor de matéria orgânica que vai voltar para o solo também vai ser bem maior e também concentrações de nutrientes. Aqui é uma outra área, né, mostrando o escurecimento mais rápido com o condicionador de solo, a uniformização maior das plantas. Isso é nítido em todas as áreas que a gente vem aplicando. Aqui também um resultado no trigo, que é importante relatar que não só na soja dá resultado, não só em culturas anuais, mas também nas culturas de safrinha e culturas de manejo de palhado. Então o trigo é uma cultura que é bem explorada no sul do país e a gente vê o perfilhamento aqui, o tamanho, mas principalmente a questão da palhada que vai dar de retorno. Isso é reflexo direto do uso do condicionador de solo a partir do primeiro ano. Então a gente geralmente faz uma aplicação na soja, na dessecação, certo? Desde que você tenha uma concentração de palhada, de matéria orgânica no solo, e também faz aplicação no trigo para aumentar o teor de matéria seca desse trigo, que vai reverter em matéria orgânica para o solo e principalmente em nutrientes também que vão ser reutilizados pelos micro-organismos de solo liberados para as plantas. Aqui a gente vê também o resultado no milho, bastante interessante,
Então, assim, todas as culturas que foram aplicadas a partir do primeiro ano, o reflexo foi visual, mas principalmente não só na planta, mas também no solo. Se a gente for olhar as análises químicas também desse solo, geralmente tem uma tendência de melhorar com o decorrer do tempo, formação de perfil de solo, mas principalmente produtividade. Queria agradecer a vocês pela atenção. Essa é a parte do condicionador de solo, apenas alguns tópicos, a gente poderia aprofundar mais, mas vamos ficar por aqui, porque o tempo é mínimo e eu espero ter correspondido à expectativa de vocês. Obrigado.